Aula: Introdução ao Direito Penal. Princípios, conceitos e funções. Inspirada no estilo de Lúcia Helena. Galvão, meus caros amigos e estudiosos da justiça. Hoje nos reunimos para contemplar um dos ramos mais impactantes, e por vezes, temidos, do ordenamento jurídico, o direito penal. E por mais que ele seja associado à punição, à dor ou à repressão, convido vocês a enxergá-lo como algo mais elevado, como um instrumento civilizatório, uma ponte entre o valor ético e a proteção da vida em sociedade. Comecemos pelo conceito. O direito, em sua totalidade, é feito de normas jurídicas, e essas normas se manifestam em dois grandes grupos: regras e princípios. As regras são como muros de pedra, não admitem que passemos por elas, são rígidas. Já os princípios, como ventos que se cruzam, podem se adaptar, se equilibrar, se ponderar. Quando dois princípios se encontram, é necessário pesá-los, harmonizá-los. E é nessa dança entre o rigor e a justiça que o direito penal se ergue. 1. Conceito de direito. Penal. Direito penal é o ramo do direito que trata das condutas humanas mais graves, aquelas que violam os valores fundamentais da vida em comunidade. É ele que nos diz: aqui está o limite. E quando esse limite é ultrapassado, surge a sanção, a pena, ou, em certos casos, uma medida de segurança. Carl Gustav Jung, que tanto estudou a alma humana, diria que o crime nasce da sombra, e o direito penal é o farol que tenta iluminar essa sombra, não para negá-la, mas para contê-la dentro de limites socialmente aceitáveis. Juridicamente, chamamos infração penal o gênero, que se divide em crime ou delito, os atos mais graves. Contravenção penal, condutas ilícitas, porém de menor potencial ofensivo. O pensador Klaus Rossan nos lembra que o direito penal caminha em dupla via. De um lado, ele aplica penas, como a prisão, a multa, a restrição de direitos. De para outro, quando a pessoa revela periculosidade por motivos psiquiátricos, aplica-se uma medida de segurança. Duas vias, um mesmo objetivo: proteger o tecido social. 2. Posição na teoria geral do direito. O direito penal faz parte do direito público, e isso é muito significativo. Isso quer dizer que ele não é de livre disposição. Ele não pode ser negociado, renunciado ou ignorado. Ele pertence ao Estado, que é o único titular do jus puniendi, o direito de punir. Cada vez que um crime é cometido, o ofendido maior é o próprio Estado. Ele é o guardião da ordem. Mesmo quando parece que só o indivíduo foi lesado, como no furto, por exemplo, o Estado se vê ferido, pois a ordem que ele prometeu proteger foi violada. 3. Direito penal ou direito criminal. No Brasil, a terminologia correta, jurídica, é direito penal, pois é assim que está na Constituição e no nosso Código Penal. Mas há uma crítica válida. O termo penal enfatiza apenas a pena, a consequência. Já a expressão direito criminal remete ao crime em si, ao fenômeno humano que o direito tenta compreender e controlar. Historicamente, já tivemos o Código Criminal do Império, de 1830, e hoje temos o Código Penal de 1940, ainda em vigor. 4. Características do direito penal ou jurista. Magalhães Noronha afirma: o direito penal é ciência cultural, normativa, valorativa e finalista. E o que isso quer dizer? Cultural. Ele trata do dever ser, e não apenas do que é. Ele propõe um ideal de conduta. Normativa. Seu objeto é a norma jurídica, o que pode ou não pode ser feito. Valorativa. Ele julga os fatos com base em uma escala própria de valores. Finalista. Ele tem uma finalidade prática: proteger bens essenciais e orientar condutas. Há um debate. O direito penal cria algo novo. É constitutivo? Ou apenas sanciona? É repressivo? Zaffaroni nos ensina que ele é predominantemente sancionador, pois protege bens que já eram importantes em outros ramos,
como o direito civil protege a propriedade e o penal pune o furto. Mas, excepcionalmente, o direito penal é constitutivo, criando figuras novas, como o sursis, suspensão condicional da pena, que não existe em outro ramo. 5. Funções do direito. Penal. Agora perguntamos: para que serve o direito penal? 5.1. Proteção de bens jurídicos. Essa é a função central, segundo Rochin. Ele afirma que o direito penal só é legítimo quando protege valores fundamentais à vida e à convivência humana, como a vida, a liberdade, a dignidade. Esses valores precisam estar reconhecidos na Constituição Federal. É o que chamamos de teoria constitucional do direito penal, ou seja, só há crime se houver um valor constitucional sendo protegido. Exemplo: o crime de homicídio protege a vida, garantida no artigo 5º da CF 5.2. Instrumento de controle social. O direito penal atua como um lembrete permanente à sociedade sobre o que é inaceitável. Mas essa função tem perdido relevância, pois os valores sociais hoje estão mais espalhados, fragmentados, e muitas vezes o medo da punição não impede o crime. Ponto 3. Garantia. Aqui entra o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O Código Penal não é só ameaça, é também garantia. Ele protege o cidadão contra o arbítrio. Sabemos de antemão o que é permitido, o que é proibido e qual a consequência. Franz von Liszt dizia: o Código Penal é a Magna Carta do delinquente. 5.4. Função ético-social. Segundo George Jelinek, toda sociedade precisa de um mínimo ético. O direito penal entra justamente para defender esse núcleo essencial da moral pública. Ele não se mete com tudo, mas cuida daquilo que é mais grave, mais sensível, mais humano. Conclusão: a espada e a balança. Direito penal, amigos, não é só espada, é também balança. Não existe apenas para punir, mas para reconhecer valores fundamentais, proteger a vida e manter a esperança de uma convivência justa. Ele é duro, sim, mas, quando usado com sabedoria, é também justo. E como ensinava Sócrates, uma vida sem exame não merece ser vivida. Talvez possamos dizer também: um direito sem reflexão não merece ser aplicado. Aula. Introdução ao direito penal. Princípios, conceitos e funções. Inspirada no estilo de Lúcia Helena. Galvão, meus caros amigos e estudiosos da justiça. Hoje nos reunimos para contemplar um dos ramos mais impactantes, e por vezes, temidos, do ordenamento jurídico, o direito penal. E por mais que ele seja associado à punição, à dor ou à repressão, convido vocês a enxergá-lo como algo mais elevado, como um instrumento civilizatório, uma ponte entre o valor ético e a proteção da vida em sociedade. Comecemos pelo conceito. O direito, em sua totalidade, é feito de normas jurídicas, e essas normas se manifestam em dois grandes grupos: regras e princípios. As regras são como muros de pedra, não admitem que passemos por elas, são rígidas. Já os princípios, como ventos que se cruzam, podem se adaptar, se equilibrar, se ponderar. Quando dois princípios se encontram, é necessário pesá-los, harmonizá-los. E é nessa dança entre o rigor e a justiça que o direito penal se ergue. 1. Conceito de direito. Penal. Direito penal é o ramo do direito que trata das condutas humanas mais graves, aquelas que violam os valores fundamentais da vida em comunidade. É ele que nos diz: aqui está o limite. E quando esse limite é ultrapassado, surge a sanção, a pena, ou, em certos casos, uma medida de segurança. Carl Gustav Jung, que tanto estudou a alma humana, diria que o crime nasce da sombra, e o direito penal é o farol que tenta iluminar essa sombra, não para negá-la, mas para contê-la dentro de limites socialmente aceitáveis. Juridicamente, chamamos infração penal o gênero, que se divide em crime ou delito,
Os atos mais graves. Contravenção penal. Condutas ilícitas, porém de menor potencial ofensivo. O pensador Klaus Rossan nos lembra que o direito penal caminha em dupla via. De um lado, ele aplica penas, como a prisão, a multa, a restrição de direitos. De para outro, quando a pessoa revela periculosidade por motivos psiquiátricos, aplica-se uma medida de segurança. Duas vias, um mesmo objetivo: proteger o tecido social. 2. Posição na teoria geral do direito. O direito penal faz parte do direito público, e isso é muito significativo. Isso quer dizer que ele não é de livre disposição. Ele não pode ser negociado, renunciado ou ignorado. Ele pertence ao Estado, que é o único titular do jus puniendi, o direito de punir. Cada vez que um crime é cometido, o ofendido maior é o próprio Estado. Ele é o guardião da ordem. Mesmo quando parece que só o indivíduo foi lesado, como no furto, por exemplo, o Estado se vê ferido, pois a ordem que ele prometeu proteger foi violada. 3. Direito penal ou direito criminal. No Brasil, a terminologia correta, jurídica, é direito penal, pois é assim que está na Constituição e no nosso Código Penal. Mas há uma crítica válida. O termo penal enfatiza apenas a pena, a consequência. Já a expressão direito criminal remete ao crime em si, ao fenômeno humano que o direito tenta compreender e controlar. Historicamente, já tivemos o Código Criminal do Império, de 1830, e hoje temos o Código Penal de 1940, ainda em vigor. 4. Características do direito penal ou jurista. Magalhães Noronha afirma: o direito penal é ciência cultural, normativa, valorativa e finalista. E o que isso quer dizer? Cultural. Ele trata do dever ser, e não apenas do que é. Ele propõe um ideal de conduta. Normativa. Seu objeto é a norma jurídica, o que pode ou não pode ser feito. Valorativa. Ele julga os fatos com base em uma escala própria de valores. Finalista. Ele tem uma finalidade prática: proteger bens essenciais e orientar condutas. Há um debate. O direito penal cria algo novo. É constitutivo? Ou apenas sanciona? É repressivo? Zaffaroni nos ensina que ele é predominantemente sancionador, pois protege bens que já eram importantes em outros ramos, como o direito civil protege a propriedade, e o penal pune o furto. Mas, excepcionalmente, o direito penal é constitutivo, criando figuras novas, como o sursis, suspensão condicional da pena, que não existe em outro ramo. 5. Funções do direito. Penal agora perguntamos: para que serve o direito penal? 5.1. Proteção de bens jurídicos. Essa é a função central, segundo Rochin. Ele afirma que o direito penal só é legítimo quando protege valores fundamentais à vida e à convivência humana, como a vida, a liberdade, a dignidade. Esses valores precisam estar reconhecidos na Constituição Federal. É o que chamamos de teoria constitucional do direito penal. Ou seja, só há crime se houver um valor constitucional sendo protegido. Exemplo: o crime de homicídio protege a vida, garantida no artigo 5º da CF 5.2. Instrumento de controle social. O direito penal atua como um lembrete permanente à sociedade sobre o que é inaceitável. Mas essa função tem perdido relevância, pois os valores sociais hoje estão mais espalhados, fragmentados, e muitas vezes o medo da punição não impede o crime. Ponto 3. Garantia. Aqui entra o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O Código Penal não é só ameaça, é também garantia. Ele protege o cidadão contra o arbítrio. Sabemos de antemão o que é permitido, o que é proibido e qual a consequência. Franz von Liszt dizia: o Código Penal é a Magna Carta do delinquente. 5.4. Função ético-social. Segundo George Jelinek, toda a sociedade precisa de um mínimo ético. O direito penal entra justamente para defender esse núcleo essencial da moral pública. Ele não se mete com tudo,
mas cuida daquilo que é mais grave, mais sensível, mais humano. Conclusão: a espada e a balança. Direito penal, amigos, não é só espada, é também balança. Não existe apenas para punir, mas para reconhecer valores fundamentais, proteger a vida e manter a esperança de uma convivência justa. Ele é duro, sim, mas, quando usado com sabedoria, é também justo. E como ensinava Sócrates, uma vida sem exame não merece ser vivida. Talvez possamos dizer também: um direito sem reflexão não merece ser aplicado. Meus queridos alunos, hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para quem deseja compreender não apenas a técnica, mas também a essência do direito penal, suas fontes. E o que são fontes? Em termos simples e ao mesmo tempo profundos, fontes são as origens da norma jurídica penal. São as veias por onde corre o sangue da lei, de onde ela nasce e por onde ela se manifesta no mundo concreto. Vamos dividir esse estudo em duas grandes categorias. Fontes materiais dizem respeito a quem pode criar o direito penal. Fontes formais dizem respeito a como esse direito se manifesta e se aplica na prática. E fontes materiais, ou substanciais, ou de produção. Aqui olhamos para o coração institucional da lei penal. Quem tem o poder de criar crimes e cominar penas? No Brasil, essa competência é da União, como diz o artigo 22-I da Constituição Federal. Apenas o Congresso Nacional, no âmbito da União, pode criar normas penais. Mas, e os estados? A resposta é: não podem, como regra. Mas há uma exceção sutil e rara. A Lei Complementar Federal pode autorizar os estados a legislarem sobre matérias penais específicas, desde que sejam de interesse peculiar daquele estado. Perceba aqui a beleza do equilíbrio federativo. A centralização do direito penal visa evitar desigualdades e injustiças, mas ainda há uma pequena brecha para realidades locais, desde que justificadas e autorizadas quais fontes formais, ou cognitivas, ou de conhecimento. Agora adentramos na manifestação da norma penal. Como esse direito se mostra? Como ele chega até nós? Aqui distinguimos entre fontes imediatas e imediatas. A. Fonte formal. Imediata. A lei, meus queridos, é a única forma possível de se criar crimes e estabelecer penas. Isso está na alma do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 5º, 2019, CF. Essa lei é a Lei Ordinária Federal, e não lei complementar, porque a CF nunca atribuiu à lei complementar o poder de criar crimes. B. Fontes formais. Mediatas são instrumentos que não criam o direito penal, mas auxiliam na sua compreensão e aplicação. Vamos ver alguns. N. Constituição Federal. Embora ela seja a base de todo o ordenamento, a CF não é fonte imediata do direito penal. Ela inspira, limita, condiciona, mas não cria crimes. Se uma emenda constitucional tentasse criar um tipo penal, isso seria uma norma constitucional inconstitucional, pois violaria o princípio da reserva legal. Jurisprudência, conjunto das decisões reiteradas dos tribunais. E aqui há uma questão de sutileza. A jurisprudência nem sempre é fonte do direito, mas para o professor que nos guia nesta aula, ela será fonte em 3 situações. Quando for decisão transitada em julgado, respeito à coisa julgada, quando for súmula, vinculante, quando se enquadrar no artigo 927 do CPC, que determina a observância a certos precedentes. Doutrina são os estudos, as obras, os livros e as reflexões dos juristas. Mas atenção, não é fonte vinculante. No Brasil, ninguém é obrigado a seguir doutrina, pois vivemos num Estado democrático de direito. Ela é inspiradora, iluminadora, mas não obrigatória. Tratados internacionais de direitos humanos, quando devidamente aprovados e promulgados, integram o ordenamento jurídico brasileiro. Se aprovados com quórum qualificado,
têm status constitucional. Se aprovados com quórum comum, têm status supralegal, mas ainda assim, não criam crimes nem penas. Por isso, são fontes formais mediatas. Princípios gerais do direito. Tais princípios, como a dignidade da pessoa humana ou o princípio da intervenção mínima, iluminam o sistema penal, mas não criam obrigações penais. Eles servem como bússolas éticas para dar coerência e humanidade ao sistema. Atos da administração pública, aqui vemos o exemplo clássico das normas penais em branco, como a portaria da Anvisa que define o que é droga no crime de tráfico. A norma penal depende de complementação administrativa para ser aplicada. Costume é a prática reiterada, feita com a crença de que ela é obrigatória. No direito penal, ele não pode criar crimes, mas pode servir como instrumento, interpretativo ou suplementar, em 3 formas. Interpretativo, secundum legem. Ajuda a entender o que a lei quis dizer. Negativo, contra legem. Manifesta o desuso da lei, como o jogo do bicho, mas não revoga a lei. Integrativo, praeter legem. Supre lacunas em normas não incriminadoras, como costumes culturais respeitados. Conclusão. Queridos alunos, o estudo das fontes do direito penal nos mostra algo muito importante. O poder de punir do Estado deve ser cercado por limites claros, legais, racionais e justos. Apenas a lei federal pode criar crimes, mas há um universo de ferramentas que ajudam a interpretar, aplicar e humanizar esse direito. E como diziam os antigos filósofos, a verdadeira justiça não nasce do medo da punição, mas do reconhecimento da ordem que preserva a dignidade humana.